Em cada rua silenciosa, em cada esquina mal iluminada, histórias não contadas aguardam. Às vezes, elas se escondem à vista de todos, no reflexo de uma janela ou no vazio de uma cadeira que costumava ser ocupada. Hoje, vamos sentar nessa cadeira, olhar para a escuridão e perguntar: o que realmente aconteceu naquela noite? Este não é apenas um caso, é um convite para desvendar um mistério que o tempo se recusa a esquecer. Um quebra-cabeça, onde cada peça parece nos levar mais fundo em um labirinto de perguntas sem respostas. Prepare-se, porque a verdade muitas vezes é mais estranha e mais sombria do que qualquer ficção. Para entender um desaparecimento, primeiro precisamos entender quem era a pessoa por trás do nome. Ele não era uma celebridade, nem um político, era um de nós, um rosto comum na multidão, com uma vida tecida com os fios da rotina brasileira. Sua casa era simples, um reflexo de uma vida sem luxos, mas cheia de significado. Fotografias na estante contavam histórias de família, de sorrisos em aniversários e de viagens à praia. Sobre a mesa, um livro com a página marcada, um café pela metade, uma vida pausada no meio de uma frase. Ele acordava cedo, pegava o mesmo ônibus, frequentava os mesmos lugares. Sua rotina era um mapa previsível, um porto seguro. Mas o que acontece quando alguém que vive sob a luz do dia desaparece na escuridão da noite? Quem era ele de verdade, além do que os olhos podiam ver? Havia segredos guardados por trás daquele sorriso familiar. Ao examinarmos seus objetos, suas paixões e seus hábitos, não estamos apenas sendo curiosos, estamos procurando a chave, a pequena anomalia que pode explicar o inexplicável. Cada detalhe, por menor que seja, pode ser a primeira peça do quebra-cabeça que estamos prestes a montar. A noite do desaparecimento começou como qualquer outra. O céu se tingiu de laranja e depois de um azul profundo. As luzes da cidade começaram a piscar, uma a uma. Ele saiu de casa, trancou a porta e iniciou um trajeto que já havia feito centenas de vezes. Câmeras de segurança, os olhos eletrônicos da cidade registraram seus passos. Primeiro, descendo a rua de casa. Depois, esperando no ponto de ônibus sob a luz amarelada de um poste. O relógio digital de uma loja marcava 20h37. Ele parecia calmo, talvez cansado depois de um longo dia. O ônibus chegou, as portas se abriram e ele subiu. Foi a última vez que uma câmera o capturou de forma clara. O que aconteceu a partir daí é uma névoa densa. O trajeto do ônibus era longo, com várias paradas. Ele desceu no ponto de sempre? Seguiu viagem? Alguém o esperava? A atmosfera que antes era de normalidade, agora se torna tensa. Cada segundo que passa no relógio, cada farol de carro que cruza a estrada, aumenta um mistério. O ar fica pesado, carregado com a eletricidade da incerteza. Ele estava a caminho de casa ou estava a caminho de encontrar seu destino? O ônibus continuou sua rota, mas para ele, a viagem tomou um rumo desconhecido, um desvio para o coração da noite, de onde ele nunca mais retornaria. Com o amanhecer, veio a constatação: ele não voltou para casa. A busca começou. Amigos, família, polícia, todos mobilizados. As primeiras 24 horas são cruciais e a investigação se aprofundou rapidamente. A polícia vasculhou seu apartamento, seus pertences, seu computador. Documentos foram empilhados, arquivos digitais foram analisados e um mapa da cidade foi estendido sobre a mesa da delegacia, com alfinetes marcando seus últimos movimentos conhecidos. Cada depoimento era uma nova peça. Um colega de trabalho mencionou uma conversa estranha dias antes. Um vizinho jurou ter ouvido uma discussão. Mas as pistas, em vez de clarear o caminho, começaram a se contradizer. Uma testemunha disse tê-lo visto em um lugar, enquanto os dados do celular apontavam para outro. As linhas do tempo não batiam. Surgiram teorias.
Um crime aleatório, uma dívida, um encontro que deu errado. Cada nova informação parecia abrir duas novas portas de possibilidades, cada uma mais confusa que a outra. A investigação, que começou com um ritmo frenético, encontrou um muro. As pistas se tornaram becos sem saída. Os arquivos foram organizados, catalogados e, eventualmente, guardados. A energia inicial se dissipou, substituída pela frustração. O caso antes quente e urgente começou a esfriar e o mapa. Na parede da delegacia permaneceu ali um lembrete silencioso de uma investigação que parou no meio do caminho, suspensa no tempo, exatamente como a vida que eles tentavam encontrar. Anos se passaram. As estações mudaram, a cidade evoluiu, mas algumas coisas permaneceram exatamente as mesmas. A noite ainda cai, silenciosa e profunda. O céu escuro ainda se estende sobre as ruas, indiferente aos dramas humanos que se desenrolam abaixo. E em algum lugar, em um apartamento agora, ocupado por outra pessoa, o fantasma de uma cadeira vazia permanece. O caso nunca foi oficialmente encerrado, mas também nunca avançou. Tornou-se uma daquelas histórias contadas em voz baixa, um mistério local que alimenta a imaginação e o medo. Não há um culpado, não há um corpo, não há um desfecho. Resta apenas o silêncio. Um silêncio que grita mais alto que qualquer evidência. Um silêncio que pesa sobre a família, os amigos e os investigadores que tentaram, mas não conseguiram. E enquanto olhamos para a escuridão, a pergunta final ecoa, sem resposta, flutuando na noite fria. O que realmente aconteceu com ele? Onde ele está? E talvez a pergunta mais assustadora de todas. Será que um dia saberemos? O silêncio é a única resposta que a noite nos oferece. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você gosta de desvendar mistérios como este, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima história.